Então, assim, se você nunca esteve num avião com a turbina pegando fogo, é uma experiência que eu recomendo. Eu vou dizer por quê. Porque o comandante, ele falou pra gente que a gente estava com um problema e que ia voar em círculos por 45 minutos e depois ia pousar no mesmo aeroporto. E aí eu sabia, né, de ver filmes, enfim, de saber como é que a aviação funciona, que essa questão de voar em círculos é para despejar combustível, para um pouso mais difícil ser feito com pouco combustível, né? Tanto pelo risco de impacto quanto pelo risco de quanto mais pesado o avião tá, mais difícil é de frear. Enfim, eu sabia que a situação não era fácil. E passei 45 minutos numa experiência não de quase morte, porque a experiência de quase morte é aquela coisa que você realmente apaga, quase vai. Ou então, não numa experiência que eu tive muito medo da morte por um acidente que foi tudo muito rápido. Não, eu estava 45 minutos preso no avião, pegando fogo, e eu tinha certeza que eu ia morrer. Então, eu comecei a rever minha vida toda. E uma das coisas que eu revi, que eu percebi que eu estava realmente dentro do meu propósito, foi que eu estava ali revendo minha vida, eu, pô, viajei muito, era uma coisa que eu queria, né? Eu conheço 50 países pelo mundo, eu dei amor, recebi amor da família, dos amigos, das namoradas. Então, assim, a vida vale a pena por isso. E eu estava pensando em carreira. Aí eu pensei, pô, cara, eu não me tornei professor de Tantra. Trabalho com Tantra em 2016, isso foi em 2018. Eu ainda queria me tornar professor eu sou hoje. Mas eu ainda queria criar uma escola. A escola não foi criada ainda, eu estou começando a montar a ideia agora, né? E eu percebi que eu ia morrer sem ter completado meu propósito. E quando eu percebi isso, eu percebi que não, que estava tudo bem. Aí eu me toquei que se eu tivesse na minha carreira de comercial, de publicitário e área comercial, dentro de um avião pegando fogo, aí o bicho ia pegar. E eu ia estar desesperado, porque meu irmão, eu só trabalhei atrás de dinheiro e não fiz as coisas que eu queria, e aí sim ia ser uma morte desesperada. Mas eu pensei que, cara, eu não cheguei no meu objetivo final, mas eu estava no caminho certo. Então, assim, se você morre e não está no caminho certo, eu acho que o peso vem. Pelo menos foi o que eu percebi lá no avião. Agora, se você morre e já está no caminho certo, você está no seu propósito, não importa muito se você chega na linha final. Mesmo porque quando eu chegasse na linha final, que era montar a escola, certamente ia ter montar uma universidade, não sei, ia ter sempre um passo a mais. A questão é que quando você percebe que você está trabalhando com algo que era o seu propósito, você está alinhado com a vida. E aí você encara a morte melhor.